Cara, na verdade, assim, eu queria fazer um comentário que eu não sei se vocês vão concordar comigo, assim. Mas vocês estão falando, né? Se fosse pra série de TV eles iam desenvolver mais, se fosse não sei o quê. Eu acho, na verdade, que essa história seria uma história a cara da Era Tibnall, assim. E ele não ia adicionar nada. Ele só ia deixar a história do jeito que é, entendeu? Que ia acontecer as coisas, do nada uma revolução, aí do nada o doutor tem uma relação com a policial, você fala, mano, o que tá acontecendo? Sim. Nathan, o episódio Ranch sobre a Guerra do Cristina é mais tarde, tá? Só avisando. Olá você, meu caro ouvinte. Eu sou o seu host, Rafael Wayne. E o meu relógio não faz isso. Olá, eu sou o seu co-host, Rafael França, não confundir com Rafael Wayne. E essa prefeita só dá mancada. Era aqui onde vocês se introduziam. Eu fiquei esperando o Lucas se apresentar e eu acho que ele ficou esperando. Ficou o silêncio, cara. Que incrível que foi esse começo. Fala aí, Lucas. Vai lá. Eu já vou avisando logo que eu não vou cortar isso, não. Não, ficou maravilhoso, cara. Vixe, então. É isso, né? É a realidade. Olá, eu sou o Lucas Hercules dos Mestres de Luxor e vim aqui hoje a convite do Rafael pra gente comentar sobre a primeira HQ do 15º Doutor. Fala aí, pessoal. Obrigado pelo convite, primeiro, né, aos Rafas. Eu sou o Nathan Constantino, do Até Tardes, e bora aí trocar ideia dessa HQ do 15º aí. Pois então, meu caro ouvinte, hoje nós estamos aqui reunidos para comentar sobre a primeira história em quadrinhos que saiu do 15º Doutor, né? Mancópolis, que foi traduzida pela equipe dos Mestres de Luxor. Foi uma história de 6 partes, né? 6? 5 partes. 5 partes publicadas mensalmente pela Doctor Magazine, que começaram a ser publicadas antes mesmo da temporada. Temporada 1, temporada 14, temporada 40, estrear, né? De onde tá vindo essa música? Então, acho que é aqui o meu vizinho escutando. Desculpa, eu vou desligar o microfone enquanto eu não estiver falando. Falando nisso, vocês estão ouvindo um som de furadeira ou tá suave? Tá suave. Tem uma furadeira aqui. Então demorou. Pois é isso, meu caro ouvinte. Vem aqui, embarque nas nossas tardes, pegue o seu relógio e vamos para Manchester 2424. A jornada cósmica começa agora. Mancópolis. Bom, eu acho que a gente pode começar pelo começo, né, cara? Falar um pouquinho da sinopse, né, dessa HQ, que é uma das histórias mais Doctor Who'escas que existe, um dos clichês mais Doctor Who'escos de todos os tempos, né, cara? Que eu não sei vocês, mas eu confesso que eu já tô um pouco cansado desse tipo de sinopse em Doctor Who, desse arquétipo, né, que é a ditadura alienígena espacial. E aí todas as pessoas estão tristes. E o doutor chega lá e... O que será que está acontecendo aqui? Por que estão todos tristes? Acho que a gente pode falar um pouco disso. Pois é, assim que eu lia essa HQ, a primeira coisa que me lembrava diretamente era de Happiness Patrol, do 7. Pode crer. Eu me lembrei Perfeito. muito de Happiness Patrol. Uhum. Uma coisa interessante foi que logo de começo, um dos primeiros diálogos, é eles falando sobre economia, né? Falando sobre economia, sobre o mercado, e me lembrou Caves of Androzani, assim, aqueles diálogos de política, né? Ou sei lá, até falando um pouco fora de Doctor Who, aqueles diálogos das prequels de Star Wars, assim, que eles começam a falar de política e tal. Eu até achei que a HQ ia um pouco por esse caminho, assim, entrar um pouco mais em questão política, mas... Pô, falou de Star Wars, agora você vai se mandar o outro Rafa. Rafa, vem. Tô aqui me segurando. Mas enfim, o que vocês acharam desse começo aí? Cara, o Rafa falou, né, que como começou antes da própria temporada, eu me pergunto se não foi por isso que escolheram a roupa do doutor, sabe? Porque durante a temporada a gente viu ele com várias roupas, né? Não sei se ele chegou a repetir alguma, né, fora o episódio
que foram continuação do outro, né? Porque aí realmente ele não trocou de roupa no meio da história. Olha... E aí eu me pergunto se eles não usaram essa roupa justamente porque era a roupa mais divulgada, né? Pois então, o que acontece? Church of Ruby Road, a gente teve aquela roupa mais de divulgação do 15º, né? O casaco de couro, a calça azul, aquela camisa multicolorida, em tons quentes. No final de Church of Ruby Road, ele troca essa camisa por uma outra de tricô que ele utiliza em Space Babies, que é aquela mais azulada, um azul meio acinzentado, tem umas listras, né, na horizontal. Essa roupa, inclusive, apareceu no cameo do Chute em An Adventure Space and Time. Foi a primeira vez que apareceu, foi lá. Depois, no final de Church of Ruby Road, e virou o figurino padrão dele de Space Babies. E aí, esse figurino de divulgação dele, de Church of Ruby Road e materiais promocionais, retornou no finalzinho de Empire of Death, na despedida do Dr. com a Ruby. Pô, essa roupa, inclusive, mano, é a mais bonita, né, do 15º, eu acho. Ih, há controvérsias. Sério, cara? Pô, adoro essa roupa. Tipo... A mais icônica, com certeza. É mais sim, divulgada, sim. com certeza. Mas enfim, isso é outro tópico de podcast. Eu lembro que quando essa história aqui começou a ser divulgada, muita gente ficou pensando que era a história logo situada imediatamente após Space Babies, né? Ou imediatamente após Church of Ruby Road, mas não é bem esse o caso, porque Space Babies é uma sequência imediata de Church of Ruby Road. No final das contas, acaba sendo a mesma história com várias obras do universo expandido de Doctor Who, né? Os fãs, a gente, no caso, se mata pra tentar encaixar na cronologia, mas no final das contas o artista mesmo não pensou em nada disso, né? O interessante é que essa história, ela vai muito naquela trope que a gente tem no começo das aventuras da Ruby, que basicamente ela viaja somente na Terra, em diferentes pontos específicos da Terra, sabe? Ou pro futuro ou pro passado. Sim. Porque a primeira viagem dela fora da Terra só acontece em Boom. Pode crer. Não, e assim, cara, essa história é escrita pelo Alan Barnes, né? E é um cara que já é, antiquíssimo em Doctor Who aí, já fez muita coisa, né? Ele escreveu o Juiz Dredd também, né? Mas enfim, em Doctor Who ele já fez bastante coisa. Então ele é bem conhecedor dos, que nem você falou, dos tropos, né, de Doctor Who, assim. Então ele usa e abusa dessas coisas nessa história, né? O artista, no caso, né, que é o Lee Sullivan, assim, eu vou entrar no mérito agora, não sei se vocês vão concordar comigo, cara, mas eu sinto que a Doctor Who Magazine, de uns anos pra cá, eles começaram a se preocupar cada vez menos com traço, né, com desenho. Sim. Meio que o desenho, ele é só um meio pra contar a história mesmo. Tipo, ele não faz uma grande, tipo, a narrativa da HQ e tal, não faz muita diferença, né, mas pra contar a história. E nessa, sim, é totalmente automático, né, o traço do Lee Sullivan, assim. Não tem nada de espetacular, nada lindo, né, tudo só pra história seguir, né. Eu vou ser bem sincero, eu achei o traço bem feio. Eu acho o traço bem feio também, cara. E é engraçado que esse Lee Sullivan, ele... Você pega artes dele mais antigas, ele tem uns traços bonitos e tal, mas eu acho que pra Doctor Who Magazine, pelo menos essa edição, ele falou assim, pode ser no automático esse negócio aqui. Pô, sim, é um traço que é bem padrão de HQ aleatória, né? Cara, bastante. Você vê que não teve muito pensamento, né, em torno disso. Não tem nada muito criativo. Eu já vou começar discordando. Cara, eu gosto bastante desse traço da HQ, da arte. Eu concordo, assim, que ela é bem simples, é bem padrão, que nem o Nathan falou, mas é pra contar a história mesmo. Mas eu consigo curtir muito isso, assim, eu gosto muito de como ele caracteriza bem o rosto dos personagens, e eu gosto dos detalhes que ele coloca elementos do cenário. Então não exatamente nos prédios ou coisas na sala, mas elementos específicos. Então a TARDIS ela é bem detalhada, assim, mas que ela apareça pouco na história. As roupas do Doutor e da Ruby também tem os detalhezinhos dos botões, as listras até, tudo bem feitinho. Mas realmente, antes ele tinha... O Lee Sullivan desenhou bastante já para Doctor Who Magazine, e entre outras editoras também, dentro de Doctor Who, né? E ele tem um traço ali que antes ele tinha... Era uma outra... Não sei se é algo que ele mudou propositalmente, ou se é por conta do limite do orçamento ou do tempo. Não sei qual que é a explicação. Mas eu gosto bastante, assim, desse traço. Eu acho que é bem bonita visualmente. É que o que me pega, assim, é que, por exemplo, mano, Pô, a gente tá em Doctor Who, né, cara?
Aí Doctor Who o que a série não consegue fazer é umas coisas extremamente criativas visualmente, porque eles não têm dinheiro, né? Claro que consegue, várias vezes a série consegue fazer sim. Mas tem alguns arcos, episódios e tal, que você assiste e você fala, putz, cara, se tivesse mais dinheiro eles teriam feito algo mais criativo. E na HQ a gente tem essa possibilidade. Aí o cara vai lá e me desenha um futuro que a gente já viu, tipo, 500 vezes aquele design, saca? Tipo assim, não tem uma... Aí ele vai desenhar os monstros, são só animais gigantes mesmo, tipo assim, ele não pensou muito além, sabe? Mas eu, tipo assim, eu imagino que seja parte do roteiro também, né? Então, eu ia falar sobre isso, porque eu... Pode continuar, Lucas. Pode falar, depois eu concluo. Cara, se cancelaram ali ao mesmo tempo. Não é? Eu ia falar isso, que tipo, eu acho que esse roteiro, ele não é... Apesar dele ser bem coeso, assim, ele não é nada espetacular, tá ligado? Ele é uma história bem... Ele é bem padrão, tá ligado? E eu acho que isso... Eu acho que, tipo... os aliens que são apenas animais, assim, tá ligado? Os prédios que são bem padrões, eu acho que eles rebatem mais, tipo... com o que é a história do que, tipo, não tem muito o que criar pra essa história, tá ligado? Faz sentido. Não, é extremamente simples essa história, né? Inclusive, eu acho que se fosse num episódio de TV, a gente ia ficar bravo, né? A gente ia, tipo, caramba, mano. Porque ela é direto ao ponto, assim, tá ligado? Ela... É que ela é muito uma história pensada, medida pra Doctor Who Magazine, sabe? Se ela fosse publicada pela Titan, eu acho que ela não iria funcionar. Pelo menos não nas páginas que a gente viu, né? Com certeza teriam que expandir ela mais, porque... faz sentido, sim. Basicamente, ela foi dividida em 6 partes, só que cada parte é porque mais ou menos umas 5, 6 páginas por aí. Isso rende que uma edição só da Titan, sabe? A Titan costuma dar umas 4, 5 edições no máximo por aí, por arco. Sim. E quadrinho é uma coisa que, apesar de a gente ter várias páginas, é uma coisa que você lê muito rápido. Então, essa história, Mancópolis, eu acho que se fosse pro live action, seria no máximo um curta, sabe? 10 minutos no máximo. Sim. E, tipo, eu vejo que essa história ela tem muitas ideias bacanas, mas o que eu acho que pesa mais contra ela é porque tudo é feito pra ser num ritmo muito acelerado, pra caber nesse limite de 6 páginas por cada edição do Doctor Who Magazine, sabe? Então tem muita coisa que não é tão bem explorada. Sim, ela é bem a toque de caixa, né? Muito. E dá pra notar isso pela história em si, porque é bem simples até, muito direto ao ponto. Os traços que não são... Eu pessoalmente discordo do Lucas, não acho que eles são tão ricos de detalhes. Mas tem umas coisas bacanas, por exemplo, eu gosto que a cidade, ela tem muito uma pegada meio Jackson, sabe? Pra caramba. Sim, não, tem os detalhes. Esse mesmo dos animais, cara. Nossa, eu adoro quando o Doctor Who vai pra essa galhofa, assim, tipo, de animais espaciais e monstros e tal. Eu adoro, cara, adoro essas coisas. Então eu acho legal, assim, ser uma mariposa, depois as cobras no final e tal. É que ele acaba não aprofundando em nada, mas foi bem pelo que o Wayne falou mesmo. É super curtinho, né? É super toque de caixa. Mas é que, tipo assim, é curioso, porque a Doctor Who Magazine sempre foi a toque de caixa, sempre foi rápida, né? Só que a diferença é que a gente tem, principalmente mais antigamente, né? Tipo nos anos 80, que é a era de ouro dos quadrinhos de Doctor Who, assim, na minha opinião. Era rápida as histórias, eram, tipo, muito curtas, mas era uma criatividade, assim, inacreditável. Eu não sei se tem alguma questão de, talvez, tenha saturado mesmo os artistas, ou se não tá tendo, tipo, tanto estímulo da Magazine pra esses artistas, não sei. Mas ficou cada vez mais básico, assim, né, as histórias. Então, eu acho que é até interessante essa parte que o Rafa falou de... Pô, ela é muito rápida, porque aproveita muito de... Ela espera que você tenha conhecimentos prévios, tá, sabe? Então, tipo, tem lá quando eles chegam na Manchester original, é uma cidade, e aí Mancópolis foi construído por cima dessa cidade. E várias histórias já fizeram isso sobre, tipo... uma cidade que é construída por cima e quem vive embaixo é mais pobre e tudo mais, e o sol não bate ali e tudo. Então, tipo, não apenas isso, né? Mas vários momentos ele se aproveita de tipo, pô, você já conhece essa história e realmente acaba ficando muito básico por isso, porque ele nunca explora exatamente nada disso, porque ele já espera que você conheça esses tropes, né? E então... Eu não sei o que pode ser, tipo... Realmente, pode ser só, tipo... vamos fazer aqui que é uma jogada meio segura, tá ligado?
Justamente pra fazer, porque na história tem essas referências, né, à Revolução de Manchester. Então é muito por isso, tipo, não, vamos fazer aqui um bagulho, mas vamos fazer meio safe, sabe? Uhum. Sim, o que eu concordo. O que eu ia falar é justamente sobre esses que vocês comentaram. A Doctor Who Magazine já falou algumas vezes, tanto na revista quanto. Todas as HQs elas saem no meio da revista, né? Então saem essas 6 páginas no meio de uma revista ali todo mês. E aí depois eles compilam essas HQs em encadernados que sai pela editora que é dona da Doctor Who Magazine. E aí nesses encadernados eles colocam alguns extras de bastidores do processo criativo e tudo mais. E aí já falaram que as HQs são o conteúdo mais caro que eles fazem na revista. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem diminuído cada vez mais o número de páginas e até a quantidade de edições por história por conta disso, uma questão de orçamento mesmo. Então, eu acredito que a questão e aí indo por partes, né, do que vocês falaram, da arte ser um pouco mais simples e ser um pouco mais ali só para contar a história, só para acompanhar o roteiro ao invés de ser um outro elemento, né, narrativo, não é tanto um elemento narrativo quanto mais uma ilustração mesmo do enredo. Eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que foi. Eu não vi ainda as informações de bastidores dessa história em específico, mas parece algo feito muito, muito rápido, muito em cima da hora, e aí ficou muito nisso, né? Vamos fazer o seguro, vamos fazer o feijão com arroz, bem simples, assim, o mais simples possível, só para ter alguma historinha ali. E eu acho que o que colabora também para a arte não ter tantos elementos assim interessantes, como comparando com outras HQs de Doctor Who, acho que muito do roteiro também. O roteiro não me parece pedir ou pedir mesmo do artista da arte ser algo realmente que vai ser um outro elemento narrativo, que vai trazer informações além do que está escrito nos balãozinhos, né? Mas eu concordo, assim, é uma HQ bem simples, é uma história muito, muito curta, muito direta, e volta naquilo que vocês falaram no comecinho da gravação, né, que é uma história já contada várias vezes em Doctor Who e na ficção científica em geral. Chega no futuro, é um futuro distópico, mas é uma distopia, assim, bem clichêzona, bem feijão com arroz, não tem muito nada de novo, e aí fica meio que só nisso, né? Mas ainda assim aquele episódio de Doctor Who de meio de temporada, sabe? Aquele que tá ali só pra completar a cota de episódios que tem pra gravar. Cara, e assim, falando do aspecto do roteiro mesmo, né? Que o Rafa tinha falado o Rafa França, no caso, né? Tinha falado da questão de que espera que você tenha um conhecimento prévio. Tanto que, tipo assim, cara, o jeito que o doutor resolve a situação, né? Beleza, ele usa lá a chave sônica, enfim, a questão do Science Babble ali, né? Aquela explicaçãozinha de ficção científica simples ali, que é legalzinho e tal. Aí, simplesmente no final da história, assim, ele consegue de alguma forma causar uma revolução, assim. Uma parada super espalhafatosa, assim, né? Tem uma revolução inteira, um monte de trabalhador lá junto com ele. Ele conseguiu que a polícia fique do lado dele, tipo assim, é um negócio muito absurdo. Só que a gente já viu isso em Doctor Who várias vezes, né? Só que de uma maneira construída mais lenta. Então, tipo assim, pra gente fica mais digerível, né? Não sei se é essa palavra, digestível, não sei. Esse final, porque você pensa assim, tá, ok, a gente tem, sei lá, Sunmakers, a gente tem outras histórias que o Doutor faz isso. Mas assim, se você for pegar já bem mastigado, né? Exatamente. Porque se você pegar isoladamente, você fala, mano, isso aqui é um absurdo. Nathan, mas aí você pensa, mas entenda bem, o Chute, ele é treinado no social media, tem conta no Instagram, ele é muito engajado lá. O 15º tá seguindo os passos do ator, é isso. Carismático, né, mano? Exato. O 15º ele mostrou tem aquela um bunda olho enorme lá do Chute e todo mundo seguiu, né, mano? Você diria não pra esse sorriso? Eu não. Ele tem um molho, sabe? E Sim, eu acho interessante essa falando já do final, né, da HQ, já que a gente tá falando dela em geral, eu acho interessante a ponte histórica que fazem, né, de um evento histórico que realmente aconteceu em Manchester, lá no século XIX e tudo mais. Inclusive para quem não leu essa HQ ainda, ou quem leu e quer ler, ou quem leu em inglês e não leu em português,
acessa lá no Telegram o canal Arquivos da Tardes, que lá vocês vão encontrar a HQ 100% traduzida em português, uma tradução de, modéstia à parte, muita qualidade, feita pelo Miller, que fez a tradução, a maior parte da tradução. Eu fiz a revisão e as notas. E lá nas notas de tradução a gente explicou, né, todo essas referências históricas e culturais, a gente sempre coloca umas notas ali explicando. Eu achei interessante esse recurso que o Dr. Who utiliza às vezes, mais um universo expandido também, mas de pegar um evento histórico real, que realmente aconteceu, só que em vez de colocar o doutor no meio daquela situação, que é algo que geralmente acontece na TV, sei lá, tem que nem o episódio lá de Pompeia, o vulcão explode, mata todo mundo na cidade, aí coloca um doutor no meio do evento, e aí tem alguma coisa alienígena e não sei o que. Ao invés de fazer isso, eu acho muito legal eles pegarem e colocarem numa situação parecida num futuro distante, para trazer essa coisa também de que a história é cíclica, né? Muitas coisas na história elas vão se repetindo, principalmente quando, enfim, principalmente essas questões de luta de classes e coisas econômicas, essas coisas enfim, toda essa questão ela vai se repetindo ao longo da história. Eu achei interessante quando pegam e fazem essa ponte de, ao invés de a gente colocar o doutor no meio daquela história no passado, a gente cria algo algo muito similar que está acontecendo de novo, só que no futuro. E aí com a coisa da ficção científica, futurista e tudo mais. Por mais que não seja o roteiro mais maravilhoso e não traga nada de novo, eu acho esse aspecto assim muito interessante. Não que tenha sido feito da melhor forma possível, né? Claro, que é aquilo que a gente falou, uma história muito rápida, muito corrida, o final principalmente é muito de uma vez, até absurdo, né? Como vocês falaram, como do nada até a polícia tá junto com ele, não sei o quê. Mas eu acho legal, assim, esse recurso que Doctor Who se utiliza às vezes. E que na TV não tem tanto isso, que geralmente quando tem algo, assim, para falar de um momento histórico, eles colocam o Doutor lá no meio, mas fazer essa ponte, né, com coisas... Enfim, não sei se eu fui claro no que eu quero dizer, mas eu acho interessante essas coisas. Não, cara, foi muito maneiro a sua análise. Uma coisa que eu gosto muito dessa história é que a localidade não é apenas uma localidade para ser um cenário bonito. Ela tem um papel muito importante para a história, né? Direto, a história vive me ensinando e fazendo piadas com Manchester, né? Uma das primeiras coisas que a Ruby faz, assim que aterrissa ali, é que assim que chegam ali os bebês nuvens, né? Ela fala assim, definitivamente é Manchester, né? Pelo clima. E fazem várias piadas em relação a Manchester, né? Tanto a Mancópolis, né? A Manchester mais moderna e tudo mais, e como que a Ruby ela percebe umas evocações da Manchester do passado, mas também quando eles vão para Manchester de verdade, que está aterrada debaixo, né? Que está sustentando a farsa que é Mancópolis. E lá a gente tem esse choque entre esses cenários, né? Um cenário muito Jetsons para Mancópolis e um outro cenário muito cyberpunk para Manchester, que está embaixo, na base da cidade. E a gente vê também uma visita a um local muito importante em Manchester, né? Principalmente também para a população queer, que é a Cannon Street de Manchester, né? E, inclusive, um dos quadros que a gente tem é o Doutor e a Ruby no meio daquela Manchester toda devastada, indo pra Gay Village, na Canal Street, né? Onde tá cheio de festa, de luzes, de música. E o doutor até comenta isso, né? De que, mesmo em cenários muito sombrios, macabros, ainda há espaço para que aconteça reuniões desse tipo, sabe? Ainda há um brilho de esperança, sabe? E isso vai sendo importante pro desenrolar da história, né? A Ruby, um cara que é uma pessoa mariposa, acaba raptando a Ruby, falando tipo assim, vem aqui visitar o clube, não sei o que, é mó maneirão, você vai curtir. Total, cara, eu não sabia desse histórico da Canon, não. E eu acho muito interessante porque, tipo, esse painel do Doutor e da Ruby na Cannon Street, porque, principalmente por conta do 15º, né, porque o Chute Gato é o primeiro ator queer, né, pelo menos abertamente queer, a viver o papel. Então eu acho um frame muito importante você colocar o 15º em um cenário desses. Faz sentido, cara, faz bastante sentido. É muito legal.
Eu acho que o Lucas falou ali da questão cíclica e tal. Acho que o painel mais bonito da HQ de longe, assim, é o que tem o quadro em cima da revolta de Peterloo lá, né? E embaixo, tipo, 1800 e pouco, depois 24, um em cima do outro, assim. Acho que é um dos quadros mais bonitos ali da HQ no geral, né? Sim, eu acho bem interessante o que o Lucas falou, porque bate bastante com o que a gente disse no episódio que a gente falou do Reign of Terror, né? Sobre como a série, hoje em dia, a série atual, ela não tem arcos que são puramente históricos, né? É sempre tipo, é o Charles Dickens, mas é com fantasmas de verdade. Tá aí a Nikola Tesla, mas tem alienígenas no meio. A gente nunca mais teve arcos que são realmente só a história acontecendo, tá ligado? Mesmo que, tipo assim, mesmo que tenha um vilão, mas que o vilão seja humano, sabe? Então, eu acho até interessante fazer desse jeito, colocar, tipo, colocar algo cíclico, mostrar que a história realmente aconteceu como ela aconteceu e mostrar que ela pode se repetir, né, por conta de erros que a humanidade volta a cometer. Sim, ela pode se repetir com mariposas, inclusive, né? Inclusive. Com mariposas, com serpentes. Sim. Mas eu acho que essa questão de Doctor Who não ter mais episódios históricos, assim, episódios mais com humanos, com vilões humanos e tal, acho que entra um pouco no mérito que eu já cheguei a comentar lá na Tetardes algumas vezes, que eu acho que o New Who ele é um pouco mais covarde, com todo o respeito do mundo, assim, do que o clássico, assim, porque o clássico tocava em feridas mais profundas, né? Eu acho com certeza. Eu acho que essa nova temporada tentou mexer um pouco nisso, né? A gente tem o final lá do Dot and Bubble, né? A gente tem alguns episódios do New Who. Mas, por exemplo, a gente pega, sei lá, o episódio da Rosa Parks, por exemplo. Cara, ali era o episódio perfeito pra ser só histórico, saca? Pra você deixar todo o mérito na mão dos ativistas e tal. O vilão ser, por exemplo, sei lá, algum racista e tal. E aí acaba eles metem um vilão alienígena racista, que é uma das coisas mais ridículas do Dr. Who já teve. Tipo assim, e isso eu tô falando, lógico, de um exagero, né? Do que o Rosa Parks, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho profundamente equivocado. E eu acho que o New Who tem outras coisas interessantes nesse aspecto, mas ainda assim não mexe tão profundamente, né? Cara, eu concordo com o que você falou, mas eu vou acrescentar um ponto de uma leve discordância. A série clássica com certeza é muito mais ousada e muito mais aberta para falar de algumas coisas, né, e colocar críticas um pouco mais severas ou um pouco mais claras ali. E a New Who realmente é um pouco covarde nesse sentido. Mas na série clássica, falando especificamente de arcos 100% históricos, né, que é uma coisa que eu amo muito, eu sinto muita falta mesmo de ter. Mas assim, o último arco 100% histórico que teve em Doctor Who foi, e aí vocês me corrijam se eu estiver enganado, porque talvez eu não esteja lembrando de algum. Mas que eu me lembro é o Highlanders, que é o do segundo doutor, que é o primeiro do Jamie. É quando o Jamie começa a viajar com ele. Esse foi o último arco 100% histórico. Mesmo a partir dali, quando tiveram outros momentos de viajar para o passado, coisas históricas e tudo mais, sempre teve já a coisa de ter alienígena, de ter uma tecnologia que não deveria estar ali, ou de alguém do futuro que tá ali e não deveria, enfim. Sempre acaba tendo esse tipo de coisa. E aí, falando da Rosa Parks, eu concordo também, é um episódio que podia ser é um episódio muito bom e que traz uma coisa super importante. Eu gosto muito desse episódio e eu sempre recomendo pra quem tá começando, ver Doctor Who e tudo mais, tipo, esse é um dos que eu coloco na lista, assim, que eu acho que é bem interessante até pra mostrar como o Doctor Who aborda esses temas também. Mas realmente, é um episódio que deixou muito a desejar nessa questão do ser mais histórico, né? E acho que podia, se eles quisessem mostrar uma coisa mais é um cara racista do futuro, um racista lá do futuro que vai vir e quer acabar com as coisas. Então fazer uma história com dois sets, né? Um no passado e um no futuro. E aí talvez tentar relacionar como foi feito aqui no HQ, né? De mostrar essa coisa da história cíclica, mostrar que mesmo
séculos e séculos e séculos, milênios no futuro, ainda vai ter gente horrível, ainda vai ter coisas ruins e ainda vai ter gente ruim, racista e xenofóbica e etc. E aí na HQ eu acho que eles. E esse ponto assim eu acho interessante, dessa coisa de mostrar que aconteceu no passado e pode se repetir no futuro, ao invés de simplesmente meter o doutor no meio de um momento histórico no passado ali e ficar meio que tirando, que nem você falou, né, meio que tirando o mérito do que realmente aconteceu e colocando algo alienígena e uma intervenção ali no meio, enfim. E uma parte legal da HQ é justamente mostrar que, como o Lucas disse, né, ainda vai ter gente ruim, mas ainda vai ter gente lutando pelos seus direitos, né? Enquanto não forem atingidos, ainda vai ter gente lutando pelos seus direitos. E algo que até, como a gente disse, né, a gente vem falando aqui durante todo esse episódio, que tipo, é uma história muito básica, e até a própria vilã, ela é muito exagerada, assim, sabe? Pra você identificar diretamente que tipo de vilã ela é. Então tem até uma parte aí da HQ que eu acho bem exageradão, que a Ruby fala, todo o poder ao povo, e a vilã fica tipo, todo o poder sabe? Sim. É bem exageradão, assim. Então é bem feito assim pra, como disse, né? Você já tem conhecimento prévio, você já viu outras histórias assim, você vai reconhecer, tipo, que tipo de vilã é essa logo de cara. Enfim, uma coisa que eu gosto muito nessa HQ é o contraste de estilos que ela faz para representar a Mancópolis e a Manchester lá embaixo. Por exemplo, na Mancópolis a gente vê uns traços nos prédios muito mais suaves, sabe? Muito mais curvilíneos e tudo mais. E uma paleta de cores que é muito tons apastelados, sabe? E evoca muito ao esquema de cores que utilizavam muito nos anos 60, sabe? Passa muito essa vibe de anos 60 ali. Não sei se vocês também sentiram isso. Acho que sim, cara. Faz sentido o que você tá falando. E lá em Sim. Manchester, na base Faz de sentido, mas eu não baixo, cheguei a reparar. e em Manchester embaixo, eles têm todo o cuidado de ter uns detalhes muito mais pode dizer, mais afiados, mais detalhados. Você vê uma coloração muito mais azulada, muito mais escura, cinzas mais densos, para representar a falta de esperança que tem aquilo ali, a forma como eles sugam de Manchester, que Manchester é a base para a farsa que é Mancópolis, né? Que ela é explorada para que a Mancópolis possa ficar toda brilhante e limpa do jeito que é. E esse nível de detalhes lá de Manchester me lembra muito o estilo de Blade Runner, por exemplo. Cara, eu ia falar isso porque, justamente, né, que a gente tava falando aqui que, por exemplo, a cidade em cima da outra já é algo bem característico, assim, na ficção científica, tem várias histórias que fazem isso, e eles ficam fazendo na HQ várias piadas sobre Manchester ser um lugar que chove muito, e aí eu fiquei um pouco, não sei, me deu um negócio tipo, você tá usando o bagulho de Blade Runner, você tá numa cidade que tá chovendo e você não faz chover na cidade de baixo, sabe? É um bagulho que é muito atrelado uma coisa a outra e eu fiquei tipo, você já tá usando todos os tropos genéricos, por que não usar mais esse que vai dar ainda mais cara, tá ligado? É porque eles tacaram cimento, tacaram concreto. Não, mas se eu não me engano, eu não lembro se é o Blade Runner, mas eu lembro que tem várias histórias que dizem que, tipo, a chuva da cidade de baixo não é chuva, é esgoto, é o esgoto que da cidade de cima que pinga, tá ligado? Cara, ia ser muito maneiro, mas eu acho que eles não seriam... Acho que seria sujo demais pra essa história, cara. Ele assustar demais as crianças, cara. É a Dr. Who, pô. Não, mas que isso, pô. Enfim. As crianças têm que aprender, pô. Tem uma pegada também, meio Matrix, no momento que a Ruby ela é raptada e ela é colocada, né, em um casulo e ela fica em um estado de transe, sabe? Ela fica ouvindo uma música e lembrou uma pegada muito Matrix que eles usavam os humanos, né, pra consumirem eles, né, pra sustentarem a sociedade das máquinas. E com aqui eles pilhas. fazem uma parada parecida. Os mais jovens, com a pele mais elástica, né, mais rica em colágeno, eles capturam casulos, deixam eles em estado de transe e vão cozinhando eles por dentro, né, com
com químicos, né? Vão digerindo o interior deles, sobrando só a pele, pra aproveitarem a pele pra tecerem novas roupas e tudo mais. Total. Cara, tem. Na verdade, se a gente for ficar falando dos clichês de ficção científica que essa história usa, a gente fica até semana que vem, né? Mas tem uma outra que é inclusive de Doctor Who mesmo, né? Cara, eu não sei. The Macra Terror entrou na minha cabeça assim, como todas as vezes que alguém é jogado pra monstros, eu me lembro de Macra Terror, sabe? Então aquela hora do elevador ali, logo no comecinho lá que o cara cai, aí ele acende a luz assim, e tem aqueles bichos. Pra mim aquilo lá é suquinho de Macra Terror, sabe? Sim, Ou sim. depois, né, nos episódios 10 também. Pô, eu senti muita pena do Jerry ali. Ele foi pra uma reunião de café da manhã, não comeu nada, foi de jejum, crente que ia pra um rodízio, mas mal sabia ele que ele era o rodízio da... Não, e tipo assim, quem são aqueles bichos? Eles explicam Eles são larvas, né? Eles são larvas de mariposa. Tipo, filhos daquelas mariposas. Sim, Então, são uma versão mais jovem delas, né? Entendi. Nossa, mano, mas que vida horrível aquelas larvas têm. Elas ficam tudo amontoadas no esgoto. Cara, né? Elas ficam no esgoto, tipo assim... a única que vivia bem era a mariposa mãe, né? Porque, tipo... Sim. O resto, as pessoas viviam Quem vivia em cima vivia num trabalho de merda. Quem vivia embaixo nem trabalho tinha. Aí tem as larvas que ficam lá, as mariposas bebês também ficavam lá embaixo, tá ligado? Trabalhando pra mãe. Mano, tipo assim, o que dá a entender é que se elas estão lá no esgoto, o doutor, tipo assim, em 5 segundos ele consegue ir pra cidade de baixo. Por que aquelas larvas não vão pra cidade de baixo e fazem simplesmente um festim lá e sai comendo todo mundo, sabe? É porque tem que vender pele, pô. Tem que vender literalmente casaco de pele, né? Eles até comentam que as pessoas mais idosas são ideais pra alimentarem as larvinhas e as pessoas mais jovens é tudo pra virar tecido. Pode crer. Mas é que assim, eles são aparentemente irracionais, né, essas crianças, as larvas. Acho que elas não pensaram sobre isso. Não, as larvas são, né? As larvas são bebezinhos. Aí, tipo, ela dá no... O elevador é pra alimentar elas, mas as outras, tem as mariposas maiores, elas já são mais... E aí elas controlam as larvas. Assim. Falando em mariposas... eu não sei se elas controlam. Falando em mariposas, eu acho muito interessante as formas como a Chave Sônica é utilizada nesse quadrinho, né? Porque, por exemplo, assim que o Doutor e a Ruby, eles são transportados para cada das larvas, o Doutor ele consegue ampliar o pulso sônico da Chave Sônica para poder atordoar elas. E logo depois, mais pra frente, quando ele é confrontado pelas mariposas, ele utiliza um carro ali, um carro voador que estava estacionado, e faz ele ficar brilhando, né? Funcionando como um farol para essas mariposas, traindo elas pra luz, né? Sim. É simples, né? Mas é interessante. Real. E tem uma outra coisa, né? Que é quando ele tira as algemas, né, mano? E aí a gente pode ou pensar assim, realmente foi um truque de mágica do Houdini, ou ele só usou a chave sônica, né? Fica aí o que vocês quiserem interpretar. É que o verão dele com o Houdini foi muito quente. Um outro detalhe, assim, que é bem bobinho até, assim, é bem simples, assim, a gente lendo, assim, até passa despercebido, mas que eu achei muito interessante. Porque, além das HQs mais antigas, né, as HQs dos anos 80, 90, e aí você tem aquelas companions que estão ali com o doutor que são daquela época, né. Então, as referências de tecnologia que elas sempre usam, sempre falam, mesmo que o doutor utilize, né, que foi escrito naquela época, são geralmente coisas analógicas, né? E eu achei muito, muito legal, assim, ver essa coisa que... eu não sei, assim, não é exatamente isso, não é a melhor palavra para utilizar, mas na minha cabeça é uma sensação meio anacrônica, porque quando eu penso em Doctor Who, e principalmente em HQs de Doctor Who, eu penso nessas HQs mais antigas. E algo que eu achei muito legal é que quando o Doutor e a Ruby estão lá no esgoto, e aí eles não estão vendo nada, ao invés do Doutor, sei lá, puxar uma lanterna ou usar a chave sônica para iluminar, a Ruby puxa o celular, o Samsung, o Xiaomi dela ali, e liga a lanterna no celular para iluminar o caminho. Isso, assim, é algo tão bobinho e pra gente passa até despercebido, porque é tão natural pra gente hoje em dia, mas é algo que você para pensar, pô, tipo, quando que em outro momento de Doctor Who, o Doutor, sei lá, ao invés de pegar uma lanterna
ou a chave sônica, ou acender uma tocha, um isqueiro, sei lá. Ele pegou um smartphone e ligou a lanterninha ali do Android, do iPhone, sei lá, para iluminar o caminho. Então é um detalhezinho assim que eu acho muito legal. Então eu reparei também, eu acho muito legal esse detalhe. E também tem vários outros detalhezinhos que eu gosto de. Tanto que dá pra ver pela história ou pelo tipo ficção científica. Então, dois detalhes que eu gosto muito é o capacete dos policiais, né? Que a primeira vez eu não percebi, mas depois que foi revelado que a chefona lá era uma mariposa, dá pra ver que realmente o capacete ele é pra parecer meio que um inseto, né? Ele não tem boca, nariz, ele só tem aqueles dois olhos grandes que realmente parecem de inseto. E também o vidro poroso, eu acho muito legal isso, tipo, pô, a gente vai. Que eles vão pousar, né? Ah, mas a gente vai pousar aqui, a gente não vai nem descer. E aí ele simplesmente passa pelo vidro, eu acho bem legal. Mas, pô, ainda bem que a Ruby, ela não perdeu seu lance histórico, porque senão ela não ia conseguir pagar pela comida dela lá em 73 jardas. É verdade. É verdade, cara. Ou seja, em 73 jardas ela já era rica? Cara, Tá aí uma pergunta, né? Já tinha uma grana rendendo ali. Pra você ver, o dinheiro que ela guardou Por isso que pra ela uma fica naquele blusinha hotel tanto pra comprar um cropped salvou uma cidade. É isso, gente. O Futurama já ensinou a gente. Você bota todo o seu dinheiro no banco, aí você se congela por 1000 anos e depois você se torna rico. Exatamente. Que mais? perfeito. A gente tem as serpentes, né, que são uns agentes tributários, né, tá bom? E De auditoria, né? auditoria. E aí E elas falam. isso que nem o S-Warrior, né? Puxou muito no S. Exatamente. E quando o Dr. e a Ruby eles chegam na cidade, a prefeita, ela pensa que o Dr. e a Ruby eles são da auditoria, né? Por um momento. E aí, quando eles atravessam a janela do gabinete dela, do vidro poroso, ela fala assim, se desconfortáveis em assumir sua forma natural, não sei o quê, enquanto o Dr. e a Ruby estavam pedindo por cadeiras, né? Aí eles, peraí, forma natural? Então você tá assumindo que a gente é não humano, então... Aí a gente vê a transformação dela, naquela mariposa, ela... Não diga a palavra com A! Não diga a palavra com A! Isso me lembrou a piada clássica, né, do Last Christmas lá, né? Vocês têm um filme de terror chamado Alien? Sim! Isso é muito ofensivo. Sim! Realmente. Eu mencionei antes no o Happiness Patrol, né? Só que também pode também catar uma referência a Smile, né? Que sempre tinha uns bots ali, né? Que você tinha que ficar sorrindo direto pra não causar encrenca. E os bebês nuvens eram basicamente isso, sabe? Você levava chuva se você não estivesse sorrindo. Na verdade, eu acho até o design da vilã, ela é bem anos 80, né? Bem vilão do sétimo, assim. Aham. Sim. Aquele cabelão lá. Eu acho muito bobinho, mas também muito bacana a forma como eles derrotam, né, a vilã. Eles pegam, a Ruby consegue pegar o relógio dela e joga pela janela. Aí os bebês vão tipo assim, o que é isso? É um projétil? Não sei o que, vão destruir. Aí eles destroem isso. Só que isso era o que sustentava eles, né? Era o comando deles. Então no momento que você é destruído, todos eles se desfazem. Uhum. Pô, Não, e assim... Eu gosto bastante dessas nuvenzinhas aí, elas são nuvenzinhas. Cara, não sei porque eles me lembraram o sol do Teletubbies, tá ligado? Eu ia falar isso agora. Cara, aí. Eu achei muito engraçadinho quando eles jogam lá o relógio e eles ficam: Nossa, estão jogando uma coisa, eu vou botar o raio. Aí o outro: Não, deixa eu. Não, e assim, é completamente aleatório, né? Tipo assim, e são esses bebês nas nuvens? É tipo, uma das sacadas interessantes da HQ, assim. Que você vê que ali teve um respiro ali que eu acho que o autor pensou assim, mano, vou fazer uma coisa bizarra aqui. Bebês nuvens, e é isso, assim. Algo meio, sei lá, Dr. Who Magazine do sexto, assim. É algo meio Douglas Adams, sabe? Pode crer. Continuando. Uma coisa que eu acho interessante é que uma das primeiras personagens que a gente conhece, né, fora do Dr. e da Ruby, é uma guarda chamada Z.
Só que ela. Eu não tenho sobrenome, é 7371, né? Aquela denominada. Isso. Isso. E todo mundo que trabalha lá em cima é basicamente isso. Não tem um sobrenome, sabe? Se você tiver um nome lá, é um luxo. Sim. Sim, tanto que o doutor chega até um momento que ele fala, né? Ah, não sei o que, Z. E ele diz: eu não vou te chamar de 7371, tá? Eu vou te chamar pelo seu nome. Sim, não, eu acho que se tivesse mais tempo, né, pra desenvolver ela, provavelmente seria uma personagem que a gente ia gostar bastante. Porque o que dá a entender é que ela teve um mínimo de apego emocional ali com o doutor, né, e tal. Tanto que, Sim. assim, tem alguém, eu acho que foi o próprio Wayne que falou que lembra um pouco anos 60 de Doctor Who, né? Eu sinto, assim, que me lembra realmente clássico, assim, algumas decisões dessa história. Esses personagens coadjuvantes provavelmente seriam mais explorados. É a carinha do clássico, assim, ela se envolver com o doutor e tal, e aí daqui a pouco ela fica do lado dele, enfim. Se fosse mais desenvolvida a história, né? Lucas, vocês no Mestre de Lux, Oi. que trabalharam na tradução do HQ, eu notei que, vez ou outra, tinha uns inserts de lore sobre Manchester, né? Sobre os acontecimentos reais de Manchester, contextualizando o HQ, com os asteriscos. Esses asteriscos, eles estavam no material original também, ou foi uma exceção de vocês? É tudo coisa nossa. Porque geralmente as HQs elas são muito feitas ali pro público do Reino Unido, a galera que tá inserida ali, ou se não no Reino Unido ali, que tá na Europa, sabe? Então eles conhecem melhor essas referências culturais, históricas, até geográficas e etc. E aí pra gente aqui, tipo, sabe, a gente não sabe de nada disso porque não tá na nossa realidade. Então esses asteriscos é sempre a gente que coloca pra explicar, pra gente ter uma compreensão melhor da história. Muita coisa, assim, geralmente a gente lê, tá lendo assim, e a gente fica, do que eles estão falando? A gente não entende também. Aí vai fazer toda uma pesquisa pra entender, aí resumir aquela informação pra caber no cantinho da tela também, pra não ficar um negócio muito grande ocupando visualmente. Mas geralmente é isso. Lá no final da HQ, acho que no final, tem um momento que eles falam de algum fenômeno climático, alguma coisa assim, um fenômeno climático da região, por causa das montanhas e do sol, alguma coisa assim, nem lembro mais. Que eu fiquei assim, tipo, 1 hora e pouco pesquisando pra eu entender o que era, pra conseguir explicar bonitinho, ficar no cantinho ali, pra quando fosse ler, a gente entender, porque eles jogam essas referências ou informações que pra gente não vai fazer nenhum sentido. Aí a gente sempre faz esse trabalho de pesquisa pra explicar e deixar bonitinho. Mas raramente, assim, bem raramente tem uma nota assim da própria HQ mesmo. Geralmente é a gente que faz. Entendi. É porque quando eu li, eu vi essas notas, e aí eu pensei que poderia ser um material original da HQ. E aí eu estranhei, porque no final da HQ tem um momento onde o doutor ele relembra um frame do acontecimento de Manchester, lá de 1813, eu acho que esse é o ano. E aí eu achei aquilo ali tão deslocado, porque é um frame isolado, sabe, pro restante da história. Sim, bem jogado. Porque pra eles, tipo, a galera que tá lendo isso lá, eles viram isso na escola, sabe? Então pra eles sei lá, nem como se o doutor viesse pro Brasil e mostrar, sei lá, a independência, ou, sei lá, Tiradentes. coisa assim que a gente vê na Tiradentes, que a gente viu na escola, a gente sabe o que é. Pra gente, aquilo ali, eu também não fazia ideia de que aquilo ali tinha acontecido. Então a gente teve que pesquisar, entender o que era pra poder colocar a nota, porque senão pra gente fica muito jogado. Mas tem uma coisa que eu já fiz, acho que eu já falei umas 2 ou 3 vezes antes do podcast sobre essa HQ também, em outras lives e etc. E uma coisa que eu conversei até com o Miller, né, que foi o tradutor mesmo, né, eu fiz mais a revisão. A gente sempre lê muitos HQs juntos, a gente lê várias vezes para traduzir, e a gente sempre fica conversando sobre. E é uma coisa que é um costume da Doctor Who Magazine, geral, assim, não é sempre, mas assim, com muita frequência, eles sempre montam como se fosse um arco de temporada entre as HQs. Então, por exemplo, a primeira HQ do 8º vai gerar todo um arco de temporada, como se fosse uma temporada na TV. Então a próxima história vai ter um elemento da primeira, que vai se conectando, que nem o Dead Wolf, o Torchwood, lá nas temporadas do Davis e tudo mais. E aí nessa HQ aqui, eles falam
que pra prefeita Mulberry ela assumir o poder, né, e criar Mancópolis e tudo mais, isso aconteceu depois de uma revolução, uma guerra que teve, alguma coisa assim, que foi 2200 alguma coisa, e aí, ou algum tempo, um pouquinho antes disso, eu não lembro exatamente o que eles falam. Tem um momento da HQ que eles falam do evento, né, nunca fica muito claro sobre isso, o evento de 1399. E eles Isso, comentam sempre que é a primeira tem vez umas que chove coisas Munster de assim. verdade em 50 anos. Então talvez ela tenha chegado lá em 2374, por aí. É, por aí, é uma data assim. E aí sempre fica mencionando, né, ao longo da HQ, tipo, o evento tal, por causa desse evento, por causa do evento não sei o quê. Mas nunca explica o que é e fica meio jogado. Então, assim, não é nada que foi confirmado ainda, mas eu acredito, assim, que é bem, bem possível, bem provável, de que as próximas HQs do 15º Doutor na Doctor Who Magazine, elas vão criando um arco aí. Então, na próxima HQ, eu não li ela inteira ainda, que tá saindo agora, mas talvez tenha alguma referência, ou alguma coisa assim, ou numa próxima, eu acho que vai ter alguma participação do Doutor no evento, ficar um negócio meio wibbly-wobbly, sei lá. Mas eu acho que esse vai ser um dos pontos, assim, do, entre aspas, arcos de temporada dessas HQs. Então, um detalhe interessante pra gente ficar de olho conforme a gente for lendo as próximas, para tentar encaixar, pegar as pistas aí desse arco maior, né? Que talvez aconteça. Não sei se vai acontecer, mas eu acho possível. Bom, é isso, né? Então, esses foram os comentários de Mancópolis. Quais são as notas de vocês para a HQ? Então eu começo. Como é que é? É de 0 a 10? De 0 a 5? Qual que é 0 a esse 10. tal? 0 a 10. Mas assim, você pode botar vírgula, pode botar 7 números depois da vírgula, você pode botar a nota, tá ligado? Nota do editor, qualquer coisa que você quiser, você pode botar também. Uma nota de repúdio, se você tiver com muito ódio também. Olha, eu acho que eu sempre acho difícil dar nota pra essas coisas, porque tem que ter um parâmetro. Pra ter um parâmetro, tem que comparar com outras HQs. Então, pensando no padrão HQs de Doctor Who, especificamente da Doctor Who Magazine, vou usar esse parâmetro pra ficar mais fácil de conseguir achar um número. Eu acho que eu colocaria um 5,5, assim. Porque é aquilo que a gente falou, é um Doctor Who bem clichêzão, é bem feijão com arroz, é aquilo que é pra gente que realmente assiste muito a série, que lê muitas HQs, que assistiu várias vezes e que a gente já sabe muito bem como é que funciona o negócio. Então pra gente é muito até intuitivo até o que vai acontecer na próxima página, às vezes. Então por ser algo bem simples e bem direto, não vale uma nota acima de 5, que seria tipo, sabe, pensando numa média 6, 7, não acho que esteja ali. Mas é uma HQ muito divertida. Tem um grupo que eu tenho no Telegram com uns amigos, que a gente fala principalmente de Doctor Who lá. E a gente até fixou essa mensagem que surgiu de uma discussão, que é Doctor Who é bom até quando é ruim. A gente deixou até fixado de mensagem no grupo, porque é a máxima, assim. Até quando é ruim, tem alguma coisa que a gente que gosta muito, a gente vai curtir, a gente vai gostar, a gente vai se divertir. Mas a gente começou falando de vários pontos negativos, depois a gente ficou só contando as coisas positivas e divertidas que a gente foi achando sobre. Então eu acho que vale uma nota 5,5, porque é isso, é uma aventura padrão, bem feijão com arroz. Então não é bom, assim, não é maravilhoso, mas também não é horrível. Então acho que fica nesse meio do caminho. Tá. Galera, posso dar uma nota em uma frase e não em um número? Pode, claro. Claro, claro. É bom, mas podendo evitar é melhor. Essa é a minha. Olha, isso foi quase o equivalente à nota de repúdio. Não, eu disse que é ruim, mas podendo evitar é muito melhor. Ai. Se eu tivesse lido outra coisa na minha vida, talvez eu tivesse feito o melhor proveito desse tempo. Mas só isso? Nenhum comentário mais? Tô brincando. Não, assim, eu acho que... Tô brincando, porém com doses de verdade. Cara, é que eu acho difícil dar uma nota também, igual o Lucas falou. É complicado dar nota, né? Sei lá, cara, acho que eu daria um... Putz, eu tenho medo aqui, cara, de ser muito hater.
Mas. 2, vai? 2zinho tá bom. Nossa, Caramba! Meu Deus! Meu Deus! 2, galera. tá sério. Ai, ai. Eu acho que eu vou com o Lucas nessa, acho que eu vou dar um 5, né? Ele deu 5,5, eu vou dar um 5, porque é aquela história ali bem feijão com arroz, tá ligado? Bem, mas ela é o feijão com arroz que esqueceram de botar a mistura junto, tá ligado? E aí. E aí. É uma história legalzinha, assim, eu não acho que precisa evitar ela, não. 30 paginazinhas, assim, lê rapidinho, tá ligado? É uma coisa que você vai curtir rapidinho. Mas também não é tudo isso. Então, um 5, assim, tá ligado? Numa escola pública passa de ano. Então, tá suave. Gente, eu tô chocado. Vocês são muito sem coração. Meu Deus. Ah, você dizendo isso? Cara que odiou The Sensorites, você sabia disso, Lucas Harkness? Que isso, cara. A gente fez uma live elogiando. Não, Eu tava crente que eu ia dar uma nota mais alta. Só que depois que eu vi o comentário de vocês, eu tô pensando, eu tô reavaliando aqui. Ai. Se eu pudesse dar minha nota em uma frase, uma sentença, seria. Não é o Tibnon, mas tá quase. Meu Deus! Depois eu que sou cruel, hein, galera? ai, ai, ai. A gente tá mudando o nosso sistema de números pra frases, é isso? Ai, ai. Eu nunca pensei que uma nota de repúdio ia causar esse efeito todo. Nunca pensei. Olha só. Não, mas agora, falando um pouquinho mais sério. Ai, é uma. Sei lá. É. De boinha. Poderia ter gastado meu tempo lendo uma coisa melhor? Com certeza. Eu basicamente li porque eu tinha que gravar esse podcast. A realidade é essa. É. Então. Sei lá. 6. No máximo. Ô, cara, nota Seis. alta, pô. Basicamente eu li isso aqui pra poder gravar esse podcast, gente, porque eu tenho que cumprir conteúdo do 15 também. Então é isso. Ó, o cara fica botando a culpa no público, tá ligado? Como eu falei, não é o Tibnon, mas tá quase. Cara, o interessante é que vocês conseguiram aqui nos convidados, vocês fizeram uma parada que eu não sei nem se foi consciente de vocês, hein? Mas tem 2 memes na fandom de Doctor Who que é: o Lucas gosta de praticamente tudo e eu odeio praticamente tudo. E aí a gente descobriu que na verdade o Rafael Wayne ele é muito mais intenso que todos nós. Cara, ele. Ai, cara. Nossa, Natan, você não tá olha. entendendo. Você não tá entendendo. O meu co-host aqui, ele já me chamou de Dalek no meio da Que gravação. isso, cara? Já chamei e não retiro. Cara, o cara, ele é assim. Vocês dizem, o Lucas ama tudo e o Nathan odeia tudo. Ele ama e odeia tudo. O que ele não ama, ele odeia. Pô, cara, mas. Não, mas eu acho essa piada do fandom exagerada, mas. De certa forma ela tem doses de verdade, né, cara? Você não odeia tudo, só algumas coisas, né? Eu acho que a gente tá conseguindo ficar pior que o fã de Star Wars. Ah, não. Olha, meu maior inimigo, outro fã de Doctor Who. É aquele meme lá, o fã de Doctor Who apanhando, o fã de Doctor Who batendo e um outro fã de Doctor Who assistindo comendo pipoca. Perfeito, cara. Sim. É isso. Bom, pessoal, esses foram nossos comentários e notas sobre Mancópolis. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Twitter. Opa! Rafa do Futuro aqui, da edição, né? E, bem, eu vim aqui passar um recado. Esse episódio, ele foi gravado em agosto, isso tá saindo agora, dia 24 de novembro. E nesse meio tempo, né, algumas coisinhas aconteceram, né? Como vocês bem sabem, o Twitter foi bloqueado. Eu migrei de plataforma, abandonei o Twitter e fui pro Blue Sky. Rafael França fez o mesmo. E assim também migramos as contas dos nossos podcasts para lá, né? Abandonamos o Twitter do Blue Box Cash e do NHGJ. E agora está todo mundo aqui no Blue Sky. Então,
Vocês podem me encontrar no Blue Sky, @RafaelWen, 2 Fs na conta, @RafaFrança aqui para o meu co-host, né? @BlueBoxCast, né, para esse podcast da caixinha azul. E também @NHGJ Podcast para o nosso podcast irmão Na Hora a Gente Junta. De volta ao episódio. Instagram, @RafaelWen. Vocês também podem encontrar o BlueBoxCast no Twitter e Instagram, @BlueBoxCast. Vocês também podem encontrar a gente nos feeds do Spotify e da Amazon Music. É isso, pessoas. Eu sou o Rafa França, o seu co-host, que não é um Dalek. Vai se fuder, só digo isso. Vocês podem me encontrar como Rafa no Instagram e no Twitter. E você pode encontrar também o nosso podcast irmão, o Na Hora a Gente Junta, que não é sobre Doctor Who. Enfim, quando sair esse, o Na Hora a Gente Junta já vai ter voltado ao normal. Então tem react, tem a gente comentando sobre filmes, enfim. E aí você pode encontrar também como nhgj.podcast no Twitter, Instagram e no TikTok. E é isso, né? Bom, eu queria agradecer, galera, pelo convite aí, foi muito maneiro participar, o podcast de vocês é muito bacana. E estou agora, neste instante, abrindo o podcast do Rafa aqui pra ouvir também depois. E valeu, pessoal, pelo convite aí, sempre que vocês convidarem estarei disposto. E eu acho que eu concordo com o Lucas, até quando ruim é bom, então mesmo que podendo evitar melhor, Doctor Who, né, vamos falar sobre. O seu jabá, cara. Ah, tá, O cara principal ele não fez, né? Galera, sigam por favor lá o Até Tarde, se inscrevam no canal, sigam o Instagram do Até Tardes. E é isso aí, galera. Valeu, lives todo final de semana, hein? Cara, muito obrigado pelo convite, eu tô feliz mesmo. Eu gosto sempre que me convidam para participar das coisas, que aí consigo interagir com mais gente, porque eu tenho muita dificuldade de chegar e chamar as pessoas para fazer conteúdo comigo. Então quando me chamam, para mim é um alívio, que aí eu não tenho que fazer o esforço da primeira interação. E eu gosto muito do Blue Box Cast, eu gosto muito desse formato de podcast mais clássico, né? Só em áudio e comentando, fazendo resenha das coisas. E estou muito feliz de participar, muito obrigado pelo convite. Vocês me encontram, eu não, né? Mas o projeto dos Mestres de Luxor em todas as redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Twitter. E principalmente no YouTube, no Instagram e no Telegram também. Lá no Telegram a gente está com Arquivos da Tardes. Arquivos da Tardes ou Arquivo Luxor, mas em desses Arquivos da Tardes você encontra tudo que existe de livros e HQs de Dr. Who em português, claro. E você vai encontrar também série clássica, Blu-ray, animações recentes, os arcos perdidos, todo tipo de conteúdo de Dr. Who para hoje, fácil, gratuito e bem tranquilo para acessar. E no nosso canal do YouTube, lá no canal também Os Mestres de Luxor, vocês encontram várias lives comentando sobre vários assuntos do universo de Dr. Who, revisando episódios, quadrinhos, audiodramas. Você encontra também para assistir audiodramas legendados em português. Então se inscreve lá no canal e segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as coisas. E agradecer também o Miller Soares, que foi o tradutor dessa HQ junto comigo, e o Yamota, que fez uma arte original dele para essa HQ. Ele ficou então muito obrigado a eles pelo esforço e ajuda para a gente tornar possível ter esse conteúdo em português por aqui. Então não se um conselho do Natan, não evitem, leiam e leiam em português. Dr. Who é sempre bom. E não leiam só para poder ouvir esse podcast, gente. Leiam para aproveitar. Exatamente. Olha, Lucas, eu tenho que dizer que eu também não consigo entrar em contato com as pessoas, assim, todo mundo que vem aqui é por conta do Wayne, porque ele é o cara que vai atrás e eu simplesmente não sei criar contatos. E tu acha que eu sei? Eu te entendo, eu sou assim. Na verdade, eu queria, antes de terminar esse podcast, eu já queria abrir o convite aqui pra vocês, galera. Lá no canal eu sempre chamo um convidado, né, eventualmente. E aí já fica o convite pra vocês aí, se vocês quiserem ir pensando. Eu tenho um quadro lá, o Reassistindo, que a gente reassiste algum episódio, algum arco. Inclusive pode ter universo expandido também, áudio, quadrinho. E a gente debate lá, faz um review. E aí, se vocês quiserem, o Lucas já participou.
Se vocês tiverem ideias de episódios que vocês queiram conversar aí, manda uma mensagem pra gente que a Cara, gente eu grava. fiquei sabendo que o Vinícius, ele te botou pra assistir Orphan 55 de novo, né? O Vinícius ele é um monstro, né? Ele só não... Cara, eu tive que assistir Orphan 55, mas no final das contas foi muito engraçado rever, cara. Porque assim, é muito ruim mesmo, então é muito engraçado. Mas a gente tem outros quadros lá também, como eu fiz. Ontem eu lancei um tier list lá dos mestres. Aí se vocês quiserem também fazer algum tier list, enfim, então aberto aí o convite, galera. Mas se vocês me sugerirem algum episódio ruim, saibam que eu vou fazer com muito ódio. Mas a gente faz. Mas no ódio do engajamento, pô. Exato. Agora que o Wayne fez o primeiro contato, eu fico mais tranquilo pra convidar vocês também. Então, mas com certeza, estão muito convidados. Em breve eu vou chamar pra gente fazer alguma live lá, algum conteúdo. E a gente, enfim, crescer esse fandom, esses conteúdos de Doctor Who em português. Perfeito demais. Ótimo. Pois então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, como sempre, os links de todos os perfis, de todos os canais, de todos os projetos. Vou deixar aqui também o link da história para vocês poderem conferir. Vou deixar aqui a versão traduzida pelos mestres de Luxor, né, para ficar mais acessível. E eu acho que é isso, né, pessoal? É isso? É isso. That's a wrap. É isso. Muito obrigado por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Falou! Falou!